Tudo bem, meus nobres? Estamos aqui para mais um programa Quebrando a Lâmpada. Este programa que vem tomando o país, né, com as suas belas entrevistas e com várias lições que os nossos entrevistados estão nos apresentando. É um programa que visa justamente inspirar você, cada um de nós, a transformarmos ideias, projetos em realidade. Transformar os projetos em ações concretas, em business, em nota fiscal. É dessa maneira que o programa vem sendo desenrolado, vem sendo desenvolvido. Já são mais de 30 programas que foram ao ar e a gente está muito feliz. As pessoas que vieram aqui são empreendedores de sucesso, que têm uma jornada fantástica, mentes brilhantes, que resolveram problemas, implementaram um mindset de solução de problemas para que eles, o seu entorno, as suas cidades, os seus estados tivessem melhoria na qualidade de vida, melhoria no trabalho e renda, aumento de valor agregado e o principal e o objetivo principal, que é cada vez mais as pessoas serem mais felizes. Esse é o principal. A inovação, o empreendedorismo e essa atitude empreendedora tem esse propósito. E o programa visa justamente inspirar cada um de vocês através das entrevistas com esse propósito. Eu queria, como a gente tem feito nos últimos programas, trazer uma indicação de uma publicação. E hoje, trazer a publicação, para mim, dessa pessoa, mente brilhante, o Abílio Diniz, que nos deixou, né? Foi para o outro lado do rio, descansou em fevereiro de 2024. Ele escreveu esse livro, Novos Caminhos, Novas Escolhas. Uma rápida aspas do Abílio Diniz, ele diz assim: de tudo que já fiz e continuo a fazer, procurei sempre extrair e acumular conhecimentos e experiências que pudessem me transformar para melhor como empresário e como ser humano. Então ele mostra nessa publicação a sua jornada empreendedora, inovadora e que contribuiu com o país, contribuiu com as famílias dos colaboradores, com os seus colaboradores, enfim, transformou ideias em soluções concretas. E é essa ideia que a gente tem trabalhado aqui no nosso programa. Hoje é uma alegria muito grande que eu conheço aí, uma pessoa que eu conheci nessa minha jornada na gestão pública. Antes eu já vinha ouvindo muito, né, falar dele, uma pessoa, sabe, que quer o melhor para os munícipes das cidades, dos municípios, assim podemos falar, ou seja, as áreas rurais e as áreas urbanas. Uma pessoa que eu tenho acompanhado a sua jornada e ele tem transformado não só a sua região, né, em Minas Gerais, mas também várias regiões do estado e levado essa sua jornada para todo o país. É o professor Wander. Muito prazer em ter você aqui, meu amigo Wander. O professor Wander, que é atual secretário de Educação de Itajubá. Estive recentemente lá na Unifei, Itajubá, cidade fantástica. Foi prefeito municipal de Santa Rita do Sapucaí entre 2018 e 2024, onde eu fui lá naqueles eventos, lá no Hacktal, onde conversei com o prefeito, uma jornada muito legal, né? O nosso Vale da Eletrônica. Foi vice-prefeito de Santa Rita do Sapucaí por 5 anos, secretário municipal de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio de Santa Rita do Sapucaí por 4 anos e meio, diretor-geral do Instituto Nacional de Telecomunicações da Inatel. O Inatel, que é um instituto fantástico também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje com o professor Wander. Diretor executivo da Fundação do Instituto Nacional de Telecomunicações da Inatel. Ele, enfim, palestrante, professor universitário, professor da Escola Técnica de Eletrônica, a ET, por 18 anos. É muito, sabe, é impressionante, né, o projeto pedagógico, o projeto empreendedor e inovador da ET. Coordenador acadêmico também do Instituto Nacional de Telecomunicações, pró-diretor da graduação da Inatel, idealizador do movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, a gente vai falar sobre isso hoje. Enfim, é uma mente brilhante, professor Wander, muito obrigado por participar aqui do evento conosco, desse, que eu já estou chamando, né, esse evento, esse portal de difusão de conhecimento e de lições aprendidas e de cases de sucesso. Seja bem-vindo ao programa Quebrando a Lâmpada, já te passando a palavra para o professor Wander, para que se apresente, né? Fale um pouquinho do professor Wander, fale do Wander lá na sua jornada, enquanto na sua infância, na sua adolescência. Muito obrigado pela sua participação, professor.
Alegria, Gilles, estar nesse programa Quebrando a Lâmpada, um programa inovador, um programa que presta um serviço admirável para a causa da inovação e, no final das contas, para o bem-estar de toda a população. Gratidão mesmo de coração. Gostaria de manifestar aqui a minha admiração por todos os movimentos de inovação do Estado do Paraná, a qual, Gilles, você pôde contribuir de forma significativa em Pato Branco, no Estado. Eu sou um admirador, assim, confesso mesmo, de todo o trabalho do ecossistema realizado no município no estado do Paraná. Gilles, estamos com algum problema? Não, tá tudo certo, pode continuar, tá tudo beleza. A gente fez o trabalho em Pato Branco como É que eu secretário, não né? E estou te depois fomos para o vendo Estado, na. né? Mas pode continuar, professor. Reafirmo aqui a minha admiração pelo ecossistema de inovação do Paraná como um todo. Gilles, a minha vida ela iniciou bem jovem para vir ao município de Santa Rita de Sapucaí estudar e fazer o curso técnico de eletrônica. E aprendi a admirar essa cidade, que ela tem uma singularidade. Eu sempre costumo dizer que as cidades, elas não são uma melhor do que a outra, nada disso, mas todas elas têm a sua singularidade. E a gente tem uma singularidade no município de Santa Rita do Sapucaí, que é a tradição da inovação. E essa escola técnica, ela foi o primeiro projeto de educação tecnológica, porque foi a primeira escola técnica de eletrônica da América Latina e a sétima do mundo. E Sim. para cá eu vim fazer os meus estudos de curso técnico de eletrônica, onde eu me formei. Pós o estágio, eu logo fui convidado para poder dar aulas, ministrar aulas de laboratório nessa escola. E logo iniciei o meu curso de engenharia elétrica com ênfase em telecomunicações no Instituto Nacional de Telecomunicações. Portanto, iniciei a minha carreira docente, me formei no Instituto Nacional de Telecomunicações, que foi a primeira instituição a ter um curso de engenharia de telecomunicações do Brasil, porque os cursos de engenharia eram cursos muito muito abrangentes no campo da elétrica, as telecomunicações era quase que um departamento desses cursos de engenharia. Aí do Paraná, eu tive vários colegas de Maringá, de Londrina, de Curitiba mesmo, que se formaram junto comigo nessa instituição. Eu concluí o curso, empreendi numa empresa de manutenção para equipamentos de telecomunicações durante 5 anos, mas a minha vocação mesmo era a docência. E aí eu já tinha um pé na docência no curso técnico, eu iniciei a minha carreira docente na universidade, e quando eu iniciei a minha carreira docente na universidade, eu tinha um lema cunhado por um diretor, professor Navantino, para o Instituto Nacional de Telecomunicações, que era mais ou menos assim o lema: formar o homem para a engenharia. E eu ficava meio encabulado do porquê desse lema. Eu perguntava ao professor, mas por que desse lema? O professor, que tipo de ações educacionais são promovidas para poder atingir esse lema? E ele sempre me falava que o engenheiro precisava ser humanizado, precisavam ter ações, porque ele estuda muita matemática, muita física, é muito ligado às questões mais racionais, e que ele ia trabalhar numa sociedade que necessitava de ter uma integralidade maior nessa formação, e, portanto, formar o homem para a engenharia era um lema que ele entendia ser importante
para o trabalho da universidade. Mas insistindo no que ele fazia, o professor falava, a gente tem essa ação aqui ligada a um festival de artes, nós temos essa ação aqui ligada a palestras de cunho mais filosóficos, nós temos... E foi colocando questões, mas de forma solta. E eu não enxergava naquelas ações algo intencional, como e preconiza todo o processo de educação. Bom, eu tive a oportunidade de seguir carreira nessa instituição, fui coordenador acadêmico, pró-diretor de graduação e depois tive a honra de ser diretor do Instituto Nacional de Telecomunicações por 8 anos, aonde no campo da pesquisa e do desenvolvimento, nesse período que eu liderei a instituição, nós demos uma contribuição importante para o sistema de transmissão digital do país. Uma parte desse sistema foi liderado por esse Instituto Nacional de Telecomunicações, que resulta hoje no que a gente tem hoje da TV digital no Brasil. Mas também, quando eu fui diretor, eu resolvi a fazer uma pós-graduação em planejamento educacional na busca de colocar ações intencionais na instituição para fazer valer o formar o homem para a engenharia. E aí, a minha monografia foi no sentido de que a escola de engenharia ela deveria contemplar, no caso, 4 vetores de desenvolvimento educacional importantes. O primeiro é a tecnologia, mas sempre com uma preocupação de inclusão, porque com o acelerar da tecnologia, e hoje a gente tem isso ainda de prova, quer dizer, a inteligência artificial crescendo de forma exponencial, a gente sempre ter a preocupação da inclusão de mais pessoas é importante, sob pena da gente ter pessoas que dominem a tecnologia e têm direito de mando, e aquelas que não vão dominar adequadamente essas tecnologias e executarem tarefas sem sequer saber por que estão executando aquelas tarefas. O empreendedorismo, no sentido de despertar o sonho, de realizar, de ser um engenheiro proativo, e para isso criar um ecossistema que envolva incubadoras de empresa, aceleradoras, e todo um trabalho nesse sentido. Portanto, a tecnologia e o empreendedorismo como duas ações importantes para atender o mercado de trabalho e atender essa evolução que a gente está experimentando. Mas outras 2 esferas, que seria a arte e cultura como forma de alterar a consciência e de humanização, aqui separando o lazer da cultura, quer dizer, a cultura a gente separou no sentido de... O lazer é importante para a saúde mental, mas é algo que a gente entra e sai igual. Eu assisto um show e saio do show exatamente igual quando eu entrei, apenas dentro de uma lógica de lazer. A cultura não, é assistir uma palestra, assistir um podcast como Quebrando a Lâmpada, que altere a consciência, uma peça de teatro que seja reflexiva, um filme para debate. A cultura no sentido de humanização, então, e de alteração da consciência. Que impacte, né, professor E a Wander, ética que impacte na transformação, né, professor Wander? Que tenha uma transformação, né? Que melhore, que a pessoa melhore e seja diferente a depois, ética né? como um elemento importante para dar aos estudantes ferramentas para que, quando eles depararem com os dilemas da contemporânea, eles possam decidir melhor. Sim. Eu conduzi esse projeto no Instituto Nacional de Telecomunicações, saí da direção, e logo que eu saí da direção,
eu fui para a área pública, eu fui convidado para ser vice-prefeito e assumi a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Indústria e Comércio do município de Santa Rita do Sapucaí. E ao chegar nessa secretaria, eu procurei parceiros, lideranças da cidade, voluntários, que quisessem abrigar em um projeto chamado Cidade Criativa, Cidade Feliz, exatamente esse modelo que foi desenvolvido dentro do Instituto Nacional de Telecomunicações, mas ampliando ele para o ecossistema da cidade. Professor Tivemos Vander, aderência, conduzimos esse projeto professor, durante 4 anos. Me ouve? E Professor, com licença. eu Vamos deixar... fui... Professor, me ouve? Pois não? A gente está finalizando o primeiro bloco, eu gostaria de iniciar o segundo bloco com esse projeto Cidade Feliz. Só queria fazer um fechamento, né? Você trouxe várias situações bem importantes, né? Essa importante questão das engenharias, né? A falta de engenheiros hoje no Brasil é muito grande. Eu sou engenheiro também, então... E essa questão de humanizar, né, o pessoal da área de exatas, né? Então eu concordo plenamente contigo. Alô, Gilles? A gente vai finalizar o primeiro bloco agora, professor. Estamos finalizando o primeiro bloco e logo iniciamos o segundo bloco com o professor Vander, para ele falar dos projetos que ele realizou em Santa Rita, Sapucaí. Até logo. A Plugfield é uma empresa brasileira do grupo Pulmatronics, maior fabricante de câmeras de precisão da América Latina e especialista em análise e tratamento de imagens, com mais de 15 anos de experiência em IoT, Big Data, inteligência artificial, machine learning e sistemas de comunicação. A Plugfield, através de sua estação meteorológica, fornece as mais avançadas tecnologias para monitoramento, armazenamento e cálculo de dados climáticos fundamentais para ações diretas em agronegócios, defesas civis, obras civis, portos e marinas, rodovias e indústrias. Plugfield, sinta a terra. A Claro sempre acreditou que toda vez que o sol nasce, nasce junto uma oportunidade. Oportunidade de criar conexões, de descobrir caminhos, de inovar. E inovar a cada dia é o que a Embratel vem fazendo há muito tempo. Lançou o primeiro satélite brasileiro, conectando o país de ponta a ponta. E hoje tem a maior frota de satélites da América Latina. Trouxe a internet comercial para o país. Conectou o mundo com o Rio 2016. Foi fundamental para a implementação do Pix. Levou a inclusão digital para 2 milhões de alunos. E criou um centro de excelência em IA, onde nascem soluções sempre sob medida. Hoje, o legado e o conhecimento da Embratel se unem à capacidade de entregar o novo da Claro. A Embratel agora é Claro Empresas. Um movimento que inaugura um novo momento da Claro. Mais potente, mais completa, ainda mais inovadora. A Claro Empresas vai habilitar o próximo novo de negócios de todos os tamanhos e segmentos, com um portfólio completo de soluções, para impulsionar o agora e transformar o futuro com mais agilidade, segurança e confiabilidade para todas as empresas do Brasil. Claro Empresas. Um novo dia para Claro. Uma nova era para todas as empresas do Brasil. O Azures não é apenas um time. Alô, você que se liga na nossa rádio, hoje tem Azures em campo. E todos os caminhos levam ao Estádio Os Pioneiros em Pato Branco. É história, é tradição, é emoção. Todos os caminhos da cidade levam para o mesmo destino.
Aqui, o amor pelo nosso clube não tem idade. Ele nasce no olhar de uma criança segurando sua primeira bola, na voz rouca daquele torcedor que nunca deixou de acreditar, no abraço apertado entre gerações que compartilham o mesmo sentimento. E no dia do jogo, algo mágico acontece. A cidade se move, o coração acelera. Vista suas cores, levante sua bandeira e venha fazer história, porque todos os caminhos levam ao estádio Os Pioneiros. A Hymix é guiada pelo compromisso em oferecer soluções e transformar o futuro através da eletrônica com inovação e excelência. Design para manufatura, protótipos, lotes piloto, supply chain, produção em larga escala, box build, testes e gestão de ciclo de vida de produtos. Em um único lugar, você tem todas as soluções em manufatura eletrônica para transformar suas ideias em produtos de sucesso. Hymix One Stop. All Solutions. Estamos de volta ao segundo bloco desse programa Quebrando a Lâmpada, hoje com essa entrevista desse meu amigo ilustre aí de Santa Rita Sapucaí, lá de Minas Gerais, o professor Vander. Ele no primeiro bloco trouxe um pouco da sua jornada na educação, na Inatel, na Escola de Eletrônica, enfim. E agora a gente vai querer saber, professor Vander, esse conceito que você cunhou da cidade, né, feliz, né, o projeto Cidade Feliz, eu ouvi já sobre esse projeto em alguns eventos que tu esteve aqui em Curitiba. Fala mais sobre esse projeto, fala das realizações do prefeito, né, que foi, né, prefeito, né, enfim, secretário na gestão pública. Por favor, professor Vander. Então, Gilles, na realidade a gente precisaria responder. Eu fiz 3 perguntas logo no início desse projeto, de forma coletiva, para nos orientar. A primeira pergunta é qual a única meta de uma cidade. A segunda é qual a real e verdadeira inovação política para que a gente possa trabalhar nos dias atuais. E a terceira, qual a maior virtude do cidadão e do homem público. O Cidade Criativa, Cidade Feliz, ele veio na concepção de criar um ecossistema que possa ampliar vocações e talentos da cidade. Nesse sentido, ele é um evento colaborativo onde o poder público faz parte, mas não é dono. Ele tem uma governança colaborativa, no sentido de que o poder público não é o mandatário do evento, mas ele é importante no processo de fazer parte dessa situação. Então, esse evento colaborativo, ele teve algumas influências, no sentido de que seja um evento que seja promovido ações de múltiplos saberes, e, portanto, não só de um saber só, que entenda que o poder executado pelas instituições que trabalham nesse evento, elas estão na ponta, né? A gente pega muito a influência da microfísica do poder do Foucault, que essas instituições têm as suas singularidades, que deve ter aí um processo de união, e um evento que começou como um festival de criatividade e inovação, e hoje ele executa quase 1000 ações ao longo do ano. Enfim, no final das contas, com esse modelo de tecnologia e empreendedorismo, arte, cultura, ética e cidadania, ele acabou se transformando numa aceleradora informal de empreendimentos criativos e, por outro lado, num modelo de educação para a cidade.
porque à medida com que você promove essas ações todas, o cidadão é mergulhado e ele vai através dessas ações. E como aceleradora de empreendimentos criativos, o mais significativo foi o Hacktal, que é um festival de conhecimentos gerais, um festival de criatividade e inovação, que promove em quatro dias quase 600 ações. Eu estive lá em uma das edições, muito bom. Envolve toda a cidade, né, prefeito? Envolve toda a cidade, a gente recebe pessoas de toda parte do país. Economicamente, para o município, passou a ser um evento muito importante, e do ponto de vista cultural e do conhecimento, absolutamente estratégico. Só imaginar que toda a rede de professores do município participa desse evento e, portanto, está absorvendo conhecimentos diversos que muda a cultura daquela pessoa e, consequentemente, vai trazer para o seu trabalho um trabalho mais abrangente, um trabalho mais adequado para esse mundo que a gente vive hoje, né, gente? Professor, então, esse trabalho se desenvolveu, mas... Eu gostaria de lhe provocar com o seguinte, me perdoe, só para fazer um bate-bola aqui, dentro desse tema ainda. Tem uma frase aqui que é sua, que fala assim, a cidade criativa, né? O conceito da cidade criativa, cidade feliz, é o modelo de educação para cidades que busca inspirar gestores públicos, gestores do terceiro setor e toda a comunidade cidadã a caminhar em direção à utopia possível da felicidade coletiva. Essa frase é sua, né? Esse conceito é seu. Fala um pouquinho disso, né? A gente daqui a pouco vai se encaminhar para o final do programa e deixa uma mensagem para os gestores públicos a partir da sua jornada, por favor. As suas aspas. Gilles, na realidade é o seguinte, a única meta de uma cidade é a felicidade, não tem outra. Legal. Tudo que o gestor público faz na saúde, na educação, nos diversos setores sociais e de infraestrutura, é para promover a felicidade do seu povo. O segundo ponto é que a real e verdadeira inovação política é ouvir e cuidar das pessoas. Mas o cuidar dentro de um conceito de um psicólogo, de um psicanalista, de um pediatra muito importante chamado Donald Winnicott, que eu posso sintetizar através de uma frase: cuidar é mais do que proteger, cuidar é fazer com que as pessoas existam. Essa é a real, verdadeira inovação política. Esse é um recado que eu daria para o gestor público. Muito bom. Essa história de esquerda, direita, para cima, etc., ela precisa ser revista em função de alguma coisa mais profunda. E a maior virtude que o cidadão e o homem público deve ter é a honestidade. Ou seja, uma honestidade que não é só colocar aquilo que não te pertence no seu bolso, mas uma honestidade no sentido de entender a meta da felicidade, de ouvir e cuidar das pessoas e trabalhar 24 horas nesse sentido. Acho eu que o caminho da felicidade é trazer aos cidadãos a autoconfiança, a autoestima, um ambiente de liberdade para a criação, com espírito de amizade, um ambiente que promova novas veredas de desenvolvimento econômico e social para aquela comunidade, mas, sobretudo, uma comunidade que tenha um ambiente amoroso, porque toda comunidade em si ela precisa se comunicar. E é só no ambiente amoroso que existe a comunicação. Tirou o amor fora, existe o conflito. Que bacana, professor Wander, ouvir isso. Agradeço mesmo. Aqui fica a mensagem para você, gestor público, e para você, munícipe das cidades, a exigirem dos seus gestores públicos e pedirem que eles conheçam, né, esse modelo que foi implementado com êxito em Santa Rita de Sapucaí, sob a liderança do professor Wander. Professor Wander, mais algumas coisas, um bate-bola rápido aqui, porque eu tenho vários assuntos para ver contigo.
os índices Firjan melhoraram muito em Santa Rita e Sapucaí, certamente após esse modelo, né, esse projeto implementado de cidade feliz, cidade criativa, né? O índice Firjan, se não me engano, é um dos melhores indicadores que a cidade tem no estado e no Brasil, né? Na realidade, no estado de Minas Gerais, nós somos a 5ª cidade com o melhor índice de desenvolvimento econômico e social pela Firjan, que é um índice reconhecido nacionalmente. Eu entendo que se deve por conta de um trabalho focado na criatividade, na inovação, na persistência de pessoas que entendem que a colaboração é absolutamente importante para que a gente possa desenvolver de forma saudável e civilizada uma comunidade. Professor Wander, um outro ponto que eu queria que você deixasse a sua mensagem também, e como que as pessoas podem acompanhar, né, a série de entregas concretas que tu já fez e vem fazendo, porque hoje você está como secretário em Itajubá, uma bela cidade também no sul de Minas. Como que as pessoas podem acompanhar o professor Wander aí, enfim, nas mídias sociais, né? Porque certamente projetos de êxito, projetos de sucesso precisam ser acompanhados e, por que não falar, inspirados, né, em outros municípios. Sim, eu tive a honra de concluir o meu mandato, o segundo mandato de prefeito no município de Santa Rita do Sapucaí, em dezembro de 2024. Fui convidado pelo prefeito Rodrigo Rieira, que assumiu a prefeitura do município co-irmã nossa aqui, próximo de Santa Rita do Sapucaí, de Itajubá, para ser o secretário de Educação, com uma missão de transformar a educação dentro do pilar da criatividade, verificar as desigualdades de aprendizagem que possa existir entre escolas mais periféricas, de escolas centrais, reduzindo isso, trabalhar a questão diversas ações no campo da integralidade dos nossos alunos, e estou lá com muita alegria nessa nova missão. Para me acompanhar seria através do meu Instagram, Wander Wilson C. Pode acompanhar todo esse trabalho que foi feito na prefeitura e agora como secretário de Educação do município de Itajubá. E no campo de acompanhar as cidades de Itajubá e de Santa Rita do Sapucaí, que tem uma proposta de desenvolvimento muito semelhante, que a partir, com base na educação, de base tecnológica, desenvolver um município através do Instagram Prefeitura de Itajubá e, no caso de Santa Rita do Sapucaí, Prefeitura de Santa Rita do Sapucaí. Que bacana. Pessoal, acompanhem e sigam, né, a jornada do professor Wander. Professor Wander, posso fazer um pedido? Eu sei que tu já vem levando esse nosso projeto, né, que é o Quebrando a Lâmpada para Minas Gerais, e já lhe dando os parabéns como um grande líder da educação, um líder técnico, um líder político, não só do sul de Minas, mas de todo o estado de Minas Gerais, junto aí ao belo trabalho que vem fazendo, né, o governador Zema. Eu pediria que me ajudasse a que as pessoas, então, colocassem na cabeça, né, o programa Quebrando a Lâmpada. E já te pediria para você me indicar empreendedores mineiros aí que tem uma jornada vencedora para nós entrevistarmos aqui no programa Quebrando a Lâmpada. Posso contar contigo com essa difusão do programa Quebrando a Lâmpada em Minas e me indicar empreendedores? Pode contar comigo, estamos de mão dadas nesse projeto, que eu entendo muito importante, fundamental mesmo para os dias que a gente está vivendo hoje. Vamos mantendo contato e eu vou indicar outras pessoas nesse programa e fico à disposição para o que vocês achem. Bacana. Professor Wander, para a gente se encaminhar para o final, quando a prosa é boa, né, o tempo passa rápido, né, professor? Eu gostaria que tu deixasse uma mensagem agora, até porque tu é da educação, mas uma mensagem, às aspas do professor Wander, para as crianças e para os adolescentes, porque eu acredito que é ali que a gente tem que plantar a sementinha da inovação,
manter a criatividade, já que, no meu ponto de vista, as crianças nascem cientistas e super criativas. Qual que é a mensagem que tu deixa para os jovens aí, para esse mundo da inovação, esse mundo VUCA, né? Esse mundo aí, sabe, muito... ele se altera a cada dia, ele é ambíguo, ele é vulnerável, ele é difícil, mas deixa uma mensagem para os jovens e para as crianças e para os pais das crianças, para a gente fazer com que essa geração Y, Z, as Millennium, cuidem bem das nossas cidades, do nosso país aí no futuro. Eu entendo que a sociedade que a gente vive nesse momento é uma sociedade complexa, de inúmeros desafios, e há necessidade de valorizar o conhecimento. Então, aos jovens, às crianças, aos professores, a valorização do conhecimento vai ser absolutamente... Sempre foi e será ainda mais no futuro, para que a gente possa progredir, para que a gente possa enfrentar os desafios que vêm pela frente. Então, o conhecimento é a palavra-chave. E concluo que a educação é a única saída para o Brasil. Não tem outra. É através da educação que nós vamos construir uma sociedade mais humana, mais fraterna e mais feliz. Muito obrigado, né? Considere-se cumprimentado. Um abraço para ti, professor Wander, amigo que eu fiz nessa jornada. Parabéns pelo seu trabalho à frente da gestão pública, das prefeituras, Santa Rita de Sapucaí, agora Itajubá, contribuindo muito para o estado de Minas Gerais e para o nosso Brasil, né? Parabéns a toda a tua equipe lá de Santa Rita de Sapucaí e agora também Itajubá, né? Um abraço em ti e vamos continuar conversando, vamos continuar levando essa ideia da educação, que eu concordo plenamente. O único caminho é a busca do conhecimento, é a educação, é a capacitação e, consequentemente, é a inovação, gerando soluções concretas para melhorar a vida das cidades, das áreas rurais, ou seja, dos nossos municípios, né? Porque a cidade, antes dela ser inteligente, ela precisa ser humana, resiliente, criativa, para depois, obviamente, ela ser uma cidade feliz, certo, nobre prefeito? E a sua última mensagem? Concordo plenamente, Gilles. Um abração aí, fraterno, a todos que estão ouvindo aí o Quebrando a Lâmpada. Estamos sempre à disposição aqui para colaborarmos juntos. Muito, muito obrigado, prefeito. Muito obrigado a você que assistiu mais esse programa inspirador Quebrando a Lâmpada, com o nosso amigo, o ex-prefeito, atual secretário, o professor Wander. E continue levando para os seus entornos, para os seus contatos, esse programa Quebrando a Lâmpada. Muito obrigado, continue com a sua audiência e quebre a sua lâmpada e transforme essa ideia numa ação concreta e seja muito feliz. Muito obrigado e até o próximo programa.